Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Sou o Randolfo, estamos aí pelo cursinho Israel Macedo. A aula de hoje será sobre as massas de ar que atuam no Brasil. Mas antes disso, pessoal, como é de costume, quero compartilhar aí com vocês. Eu não sei se eu comentei nas aulas anteriores a respeito do conflito da Armênia e Azerbaijão. Hoje tem aqui uma notícia que eu penso que é importante, né? Diante aí a esse conflito que deu início no dia 27 de setembro. O presidente do Azerbaijão descarta concessões nas negociações de Nagorno-Karabakh. Para quem não sabe, a Armênia e Azerbaijão fica ali no Oriente Médio e fazem fronteira também com o Irã e estão aí guerreando por um território que está aí, que é reconhecida como território da Azerbaijão. Mas a maioria dessa população é da etnia, da Armênia, é armeno, ok? São cristãos. Então, assim, está tendo esse conflito, é um local estratégico. Eu vou ler aqui um pouco a reportagem, porque aí fica mais claro que fica de uma forma mais sucinta aí a respeito. Então, para quem não sabe ainda sobre esse conflito, acompanhe aí. O presidente do Azerbaijão disse nesta sexta-feira, 9, hoje, que estava pronto para retomar as negociações em Nagorno-Karabakh depois de quase 2 semanas de combates pelo pequeno enclave no sul do Cáucaso, mas descartou fazer concessões à Armênia. Então, estão aí, né, disputando esse território. O presidente adotou uma linha dura em um discurso à nação, enquanto os ministros da Relações Exteriores da Armênia e do Azerbaijão participavam de negociações em Moscou sobre o fim dos combates, que eclodiram em 27 de setembro e já mataram mais de 400 pessoas em Nagorno. Para quem quiser entender um pouco também, pessoal, porque nós estamos falando da Armênia, ocorreu um genocídio da população armênia pela Turquia. A Turquia até hoje não assume esse genocídio, que foi mais de 1 milhão de pessoas. Contabilizaram aí 1 milhão de pessoas. Quem tiver curiosidade, tem um filme na Netflix que chama A Promessa. Ele traz aí um pouco da cultura, da população da Armênia, como eles viviam ali no território turco, ok? Ali, naquele momento, governado pela população otomana. Então, os otomanos na Turquia e a Armênia, né? O Azerbaijão, é bom falar também que a sua população, na sua maioria, é islã, tá? Então, há também essa divergência aí religiosa. E quem não sabe diferenciar, é bom dar uma pesquisada, porque tem algumas divisões dentro do Islã. A questão do muçulmano, do xiita, umas diferenciações aí, tá? Então, essa questão desse conflito, né, no dia 27 de setembro, o enclave montanhoso pertence ao Azerbaijão, segundo as leis internacionais, mas se separou em uma guerra quando a União Soviética entrou em colapso e é povoada e governada por armênios étnicos. Eu estava vendo também um documentário que mostra que as indústrias, né, nessa região aí está sendo disputado, eles têm dificuldade em exportar os seus produtos, porque ele não é reconhecido por nenhum país da ONU, né, como sendo território da Armênia.
Então, eles têm aí um pouco de dificuldade nesse momento, né, na questão de exportação. Até o acesso também é bem restrito para essa área. Tá? Ou você vai aí por fronteiras com a Geórgia, se eu não me engano, ou você tem que ir para Baku, a capital do Azerbaijão. Aqui é a Geórgia mesmo, turma. Tem que passar aqui por essa fronteira, ou então aqui, Baku fica nessa parte aqui, ó, banhado pelo Mar Cáspio. Então, assim, só para dar aquela resumida, que é a área de conflito, né, que é a Nagorno. É interessante vocês fazerem algumas pesquisas, porque a todo momento você muda meio de opinião, né? Você coloca, nossa, a população da Armênia está com razão. Aí depois você parte, não, a Azerbaijão está com razão. Aí, então, assim, aí já tem a Turquia que pega e já toma um lado de Azerbaijão, enquanto a França, os Estados Unidos, a Rússia está tentando aí trazer paz, né? Que não haja conflito entre esses dois países. Lembrando que aqui é uma região que passa gasoduto e oleoduto que abastece a Europa. Então está chegando o momento do inverno, a Europa necessita aí, dessa fonte de energia. Um conflito nessa área pode interromper esse fornecimento. A Rússia também tem todo o seu interesse diante essa, esses gasoduto e oleoduto, ok? Então, assim, é só um pouco aí, porque essa notícia saiu hoje e eu quis compartilhar aí com vocês para que vocês possam aguçar a curiosidade de vocês e vocês fazerem uma pesquisa, né, a respeito desses países, se aproximar mais, assim, da sua cultura e compreender, ok? Porque tem alguns países aí que mal sabemos, né? E outros países sabemos até demais. Falando, sabemos até demais, eleição nos Estados Unidos, Trump está aí com Covid, dia 15 está marcado aí um debate, aí por ele estar com Covid, ele não vai participar, ofereceram a possibilidade para ele em realizar esse debate virtual. Ele falou que isso é um absurdo, né? Propor um debate virtual, você debater política atrás do computador. Então, ele não aceitou e a televisão vai ouvir o Biden. O Biden está saindo muito bem aí, viu? Em algumas pesquisas, o Biden está tendo uma boa aceitação pelos eleitores estadunidenses, lembrando que a forma da eleição lá deles é diferente da nossa, tá? A questão de contagem, cada estado uma pontuação diferenciada para eleger e tem os delegados que votam. O voto também não é obrigatório, mas dá uma olhada na forma que se dá a eleição nos Estados Unidos. Há grandes críticas, né, por o fato que não é tão democrático assim. Eu acredito que há outros sistemas mais democráticos do que o que é adotado aí nos Estados Unidos. Ok, tranquilo, favorável. Vamos para o que interessa, né? Nossa aula fica longa demais, está muito quente. Estou gravando às 3 horas da tarde e a sensação térmica aqui de casa é algo absurda. Deve que está aí uma máxima de 38 registrado aí, né? Foi registrado, mas a sensação térmica é outra, né, pessoal? Lembrando aí também do fenômeno da ilha de calor. Estamos dentro da malha urbana. Essa parte aqui do meu setor tem pouca arborização, então o concreto aí acumula energia o período do dia todo
E chegou o momento aí que está com a temperatura muito elevada, a sensação térmica que é absurda. Se fosse um setor mais arborizado, tivesse aí uma arborização na porta de casa, a sensação térmica seria outra, né? O conforto térmico é outro. Então, assim, nesse momento de grande calor, né, elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, é importante compreender o processo de arborização urbana o mais rápido possível, porque, assim, é muito ruim esse desconforto térmico. Ok, beleza. A respeito aí, né, da temperatura, conforto térmico, estação do ano, estamos na primavera. A aula de hoje aí, como foi anunciado a princípio, é clima, análise das massas de ar, ok? As massas de ar que atuam no Brasil. Então, geografia do Brasil, massas de ar que atuam no Brasil, ok? Mas aqui já vai dar para entender e compreender a dinâmica também no continente, na América do Sul, ok? Então é isso aí. No Brasil atuam predominantemente massas de ar quente e úmida durante o verão. No inverno, destacam-se a MTC, né, que é a massa tropical continental, oriunda da depressão do Chaco, que acentua a estiagem do centro-oeste. E a MPA. A MPA, olha aqui, ó, nessa parte de baixo. Então, aqui é uma massa de ar úmida. É a massa polar atlântica. Ela é associada nesse período às geadas e até a nevascas no centro-sul. E, excepcionalmente, ao fenômeno da friagem na Amazônia Ocidental, ok? Então, a atuação predominante de massas de ar quente e úmida no Brasil torna o clima ameno, diferentemente das regiões climáticas encontradas em outras partes do mundo. Por conta da situação dessas correntes marítimas, o clima do país apresenta um verão bem pronunciado do ponto de vista térmico, com chuvas abundantes. Apesar disso, existem porções do território onde as chuvas são escassas, como, por exemplo, a região do Pantanal, cujas inundações permanentes em alguns trechos são decorrentes de seu aspecto topográfico e da deficiente rede de drenagem constituída pelo Rio Paraguai. Lembrando aí, pessoal, a geomorfologia ali do Pantanal, é um local ali de planície, então, por isso, que é um local propício para as inundações. A sua nascente se encontra na área de Planalto, que vai estar ali, né, na área adjacente da planície, e as inundações se dão pela baixa inclinação dessa área do relevo. É cercado por planaltos, então a parte mais alta, enfim, ali as nascentes, vai recarregar ali os rios, os córregos, a bacia do Rio Paraguai, e essa bacia se encontra em uma área de planície. Então, a área de planície tem aí como autor, né, alguns autores trabalham uma deficiência na drenagem. Locais assim encachoeirados, locais com maiores inclinações, uma drenagem mais eficiente. Da mesma forma aí do degelo de algumas montanhas que dão origem a alguns rios intermitentes e terão ali uma vazão mais eficiente. Ok? Então,
Outra região aí, para dar de exemplo, né, que tem característica, que é caracterizada pela escassez das chuvas, é o sertão nordestino, que em razão da permanência mais prolongada da célula de ar seca e de alta pressão durante o inverno, primavera, sobre o sertão interior do Nordeste, combinada com a disposição de um relevo mais elevado que circunda a depressão sertaneja, reduzindo a invasão da umidade oceânica pelo efeito orográfico, como é o caso do Planalto da Borborema. Então, o Planalto da Borborema já foi estudado aí na aula anterior. Falamos aí, né, dos vários tipos de chuva e destacamos aí a chuva orográfica, né, chuva de relevo, a massa de ar aí, né, a massa equatorial atlântica. Olha aqui, ó, a massa equatorial atlântica, e temos também aqui a influência da massa tropical atlântica, ok? Então, essa massa tropical atlântica, quando ela vai entrar aqui no continente, ele se depara com o Planalto da Borborema, que é um relevo mais elevado. Após esse relevo, há ali a presença da depressão sertaneja, e esse relevo vai conter aí a passagem da massa de ar úmida. Então, vai ocorrer ali, vai precipitar, vai ocorrer chuva, e a pouca nuvem que conseguir ali romper essa barreira terá pouca capacidade de chuva. Então, terá ali, né, poucos milímetros de chuva para distribuir naquela área do semiárido. Então, turma, olha aí, ó, verão, inverno, temos aqui a massa equatorial atlântica, a MSC, massa equatorial continental, a massa tropical continental, a massa tropical atlântica, MPA, massa polar atlântica. Então, aí, dependendo da região do Brasil, no verão terá mais influência de uma massa de ar e no inverno ou influência de outras massas de ar, ok? Então, cada massa de ar possui uma característica, e ela traz características do local da sua formação. Por exemplo, a massa tropical atlântica é uma massa de ar quente e úmida. Por que ela é uma massa de ar quente? Porque está aí na zona tropical, está entre os trópicos, recebe aí longos períodos de incidência solar. Então, a massa de ar quente e úmida, porque ela é formada sobre o Oceano Atlântico, ok? Então, vai trazer característica aí da formação, aí, do local de sua formação. Já a massa de ar tropical continental já é uma massa de ar que é formada sobre o continente. Então, ele tem características do local de formação. Essa massa de ar tem como característica ser quente e seca, ok? Então, não espera-se chuva, né, da MTC, que é uma massa tropical continental. Ah, beleza. Então, essa massa tropical continental, ela é seca porque é formada sobre o continente. Agora ficou fácil. O MSC, que é a massa equatorial continental, então tem como característica ser quente e seco? Não. Por quê? Por causa da floresta equatorial. Então, essa região aqui florestada, ela influencia no tempo, no clima, pelo fato que essa massa de ar equatorial continental, ela possui como característica ser quente e úmida. A floresta, eu já falei várias vezes, né? Fica até meio chato repetir isso, mas
É importante compreender a importância aí, né, da floresta. A natureza, pessoal, tem grandes complexidade e equilíbrio. A natureza está nos luz aí dos seres humanos, até mesmo questão da forma aí de que ela equilibra aí, né? O equilíbrio da natureza. Como assim? Essa massa de ar formada sobre essa floresta é proveniente de um processo de evapotranspiração. A árvore vai bombear a água que está no solo para a atmosfera. E são muitas árvores. Nossa, e falando nisso, teve uma pesquisa, fazendo um trabalho de campo lá para identificar as árvores, um trabalho de botânica. Eles encontraram uma árvore na floresta amazônica que possui aproximadamente 500 anos. Imagine, um ser vivo que viveu aí aproximadamente 500 anos. Gente, é fantástico você imaginar uma coisa dessa, né? É fantástico. Aí eu, assim, deslumbrado com a questão dos seres vivos, principalmente agora que eu estou fazendo a leitura do livro do Carl Sagan, é o Pálido Ponto Azul, que foi um livro escrito aí pelo astrônomo, físico, da cosmologia, enfim, né? Ele é um grande divulgador dos trabalhos da NASA. Ele escreveu um livro a partir de uma imagem da sonda Voyager 1, que estava a 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Então, pesquisem aí, pessoal, pesquisem aí. Eu não vou pesquisar agora, porque meu computador está numa lentidão e depois terei grande dificuldade de voltar aqui para essa página. Mas, enfim, Pálido Ponto Azul. É o nome da imagem, é uma foto que tirou aí do espaço, no espaço, né, sideral, e que mostra a Terra a 6 bilhões de quilômetros de distância. E sabe como que aparece a Terra? Um pontinho, um pixel. Tem quem fala que é um pixel solitário, né? Porque estamos procurando aí vida em outros planetas e até o momento não encontramos. E não valorizamos aí um planeta que, na verdade, na dimensão do universo, é um grãozinho de areia. E um grão de areia está viajando pelo universo, um planeta minúsculo, diante de toda a grandeza do universo, né, pessoal, de outros planetas. Estamos em um planeta composto por rochas e metais, e com mais de 10 milhões de espécies de seres vivos. Nossa, então assim, né? E não damos valor, estamos destruindo e estamos fazendo guerra, entrando em conflito aí por questões territoriais, entrando em conflito aí por bens materiais e, e todos esses problemas aí que são criados diante da sociedade é coisa minúscula diante do universo. É só para se pensar, é um livro aí, estou compartilhando com vocês, é um livro que é bastante conhecido. Estou compartilhando um pouco com vocês, até mesmo os meus pensamentos durante a leitura. Mas ok, ai, professor, vai, termina aí essas massas de ar aí, que senão você me deixa louco. Mas ok. Vamos lá com característica. Então, aqui a massa equatorial continental é quente e úmida, massa tropical continental é quente e seca, massa tropical atlântica é quente e úmida, massa equatorial atlântica quente e úmida, MPA. MPA é fria e úmida, ok? Então, dessas massas de ar aqui, qual que é a seca? A MTC. As demais são úmidas e quente. Exceto a MPA, que não é quente, pessoal. A MPA é fria, traz a frente fria aí
para a nossa região. Mas o nosso frio é um calorão para várias outras sociedades em áreas de grande latitude. Áreas de grande latitude. Altas latitudes. Ok? Latitude de 0 a 90 graus do hemisfério norte e de 0 a 90 graus do hemisfério sul. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Ok? Então aí, turma, aqui, ó, esqueci de falar. Então, essas aqui são as massas de ar que vão influenciar o estado de Goiás no verão, ok? E no inverno, aqui, grande influência da MPA, ok? Tranquilos? É só acompanhar aí, é uma imagem bem didática. O importante é compreender as características de cada massa de ar. Então, entrar aqui no site, cadê o site do INPE? Espera aí, só um minutinho, turma, porque deu uma travadinha aqui. Vai abrir aqui, tá? É só aguardar um pouco, turma, porque o meu computador é movido a lenha. Estamos aí, então, no site do INPE. Quem tiver curiosidade em saber a previsão do tempo, dá uma olhada, tem imagem de satélite, tem tudo aí bem explicado, bem arrumadinho, bonitinho, ok? Então, turma, aqui só peguei para pegar a classificação do El Ninho e Laninha, ok? Então, o El Ninho é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical e que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento a nível mundial e afetando assim os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Ok? Então, aí, né, temos o Laninha. Laninha apresenta um fenômeno oceânico atmosférico com características opostas ao El Ninho e que caracteriza-se por um resfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Alguns dos impactos de Laninha tendem a ser opostos aos de El Ninho, mas nem sempre uma região afetada pelo El Ninho apresenta impacto significativo no tempo e clima devido à Laninha, ok? Então aí é um efeito, é um fenômeno atmosférico devido aí à temperatura da água, né, da superfície do Oceano Pacífico. Então, agora cabe aquela pergunta: estamos no El Ninho ou Laninha? Ok? Então, para responder à pergunta de vocês, temos aí essa reportagem que eu achei que é bem didática, tá? Laninha entra em atividade, entenda como o fenômeno influenciará o tempo no Brasil. Então, vamos lá. O Departamento Nacional de Clima dos Estados Unidos, NOAA, informou que a Laninha, fenômeno climático oposto ao El Niño, entrou em atividade nesta sexta-feira, em setembro. A principal característica do fenômeno é o resfriamento da superfície das águas do Oceano Pacífico. Para o Laninha ser considerado ativo, as águas do Pacífico precisam ficar mais geladas que o normal, por um tempo prolongado. Esse resfriamento já vem acontecendo há 9 meses, porém de maneira leve. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, agência da Organização das Nações Unidas, a previsão é de que a Laninha de 2020 dure até novembro, e que seja de baixa intensidade. Estima que, mesmo com o fenômeno, este ano deve ser um dos anos mais quentes da história. Então, estamos aí sentindo na pele, né? Então, a região norte e nordeste tende a ficar mais chuvosas durante a ocorrência do Laninha. Então, vai ocorrer mais chuva aí no norte e no nordeste. Outra característica
deixar as temperaturas mais amenas e o clima mais seco no Sudeste e Centro-Oeste. Tá fácil não, tá fácil não. Mas é isso aí, pessoal. Só leia aqui um pedaço para ficar aí atento que estamos aí, iniciou há pouco tempo o Laninha, e que são a temperatura mais baixa, né? A temperatura, quando cai aí a temperatura da água do Oceano Pacífico, ok? E que vai influenciar aí no tempo. Turma, então já vamos ficando por aqui, tá? A última aula aí já ultrapassou os 40 minutos, e eu quero que essa aula seja um pouquinho mais curta, pelo fato que está muito quente e vocês também devem ficar assim, nossa, meu Deus do céu, essa aula não vai acabar mais. Não, não sei, né? Não sei o horário que vocês estão se dedicando para os estudos. Espero que seja um horário aí com a temperatura mais agradável. Então, vamos ficar por aqui, sem mais lenga-lenga. Quero agradecer aí a atenção de vocês, a paciência e parabenizar aí a quem está acompanhando todas as aulas, né? Tem uma galerinha que está acompanhando todas as aulas. Fico muito feliz, muito contente e continue assim, ok? E é só sucesso. Valeu, até a próxima.